Fala aí, galera. Boa noite. Vamos começar aí mais uma transmissão aí de direito tributário. Vamos tratar aí hoje algumas questões da banca UFG, né? A banca organizadora aí do concurso do ISS Goiânia. Então, os candidatos aí, né, ao fisco, os candidatos aí do fisco do município de Goiânia. Fiquem atentos, vamos aí resolver questões recentes, 4 questões recentes aí de direito tributário da banca UFG. Beleza? Hoje a transmissão vai ser em um ritmo mais acelerado, em ritmo mesmo de revisão. Não vou ficar parando para revisar cada ponto que a gente for tratar nas questões. Então vai ser um ritmo um pouco mais acelerado, beleza? Então, boa noite aí a todos. A galera tá entrando aí aos poucos, né? Compartilhem aí com seus seguidores, ajudem aí o professor, né? Grande professor Almeida, galera, então aí o professor Almeida, né? Ele aí grandes transmissões, dicas de como estudar para concurso público, né? É um grande cara aí, um grande professor, e dá uma olhada lá no site dele, é um site muito bom aí para dicas de concurso, é www.meubizu.com.br, né? Valeu aí pelo apoio, né? Você sabe que pode contar comigo aí. Beleza? Grande Almeida Júnior, né? Acompanho aí de perto suas transmissões, ok? Comendo pizza. Então é isso aí. Valeu. Coloca o endereço aí do site do professor Almeida, www.meubizu.com.br. Entra lá, conferem, curtam ele, sigam ele aí no período. Vale muito a pena. Beleza? É isso aí. Grande Diego de Grazia. É isso aí, Diego. É isso aí, meu guri, meu piá. É isso aí. Curtam o Diego de Grazia. Estreou hoje no Periscope. Não deu tempo para eu assistir. Ele tratou aí da emenda constitucional 87, um grande fera aí do ICMS, do direito constitucional, auditor aí do estado do Rio Grande do Sul. É isso, né, de Grazia? É auditor lá da Cefaz Rio Grande do Sul, né? Junto com o Christian Azevedo lá, né? Grandes professores. Ah, não sou não. Não sou professor na UFG. A UFG vai ser a banca que vai organizar o concurso aí do ISS Goiânia para auditor fiscal do município de Goiânia. E aí eu peguei algumas questões aí da banca para revisar alguns assuntos de direito tributário e aproveitar e mostrar aí para os candidatos. Já deve ter resolvido essas questões, mas é sempre importante a gente estar revisando esses assuntos. Beleza? Então, pessoal, vamos tascar o dedo. Ah, quem não me conhece, né? Eu sou auditor fiscal do município de São Paulo, fui analista da Receita, por um tempo, né? Hoje eu estou desde 2012 na prefeitura de São Paulo, né? Quem não me conhece, sou professor em 2 sites, no setor EAD e no Silvio Sandi, mas acredito que a maioria aí me conhece já. Eu sou professor tanto no site www.silviosand, né, coordenado lá pelo grande mestre de contabilidade. Quem estuda aí para a área fiscal com certeza conhece o Silvio Sand, professor também no site Setor EAD, um site aí mais recente, começou aí no começo do ano passado, www.setoread.com.br. Sou professor de Direito Tributário e Legislação Tributária Municipal. Beleza? Então entre nesses 2 sites. No do Silvio tem um curso de teoria, uma carga horária aí de 50 e poucas horas, um curso de teoria de Direito Tributário. E no Setor EAD eu tenho os meus cursos de Legislação Tributária Municipal, cursos de exercícios, meu curso de impostos municipais aplicáveis a todos os municípios. Valeu, Rodrigo, valeu. Meu curso de impostos aplicáveis a todos os municípios
a gente dá uma postos municipais, tanto na Constituição quanto nas leis de normas gerais. Beleza? Então vamos começar aqui, vamos para a primeira questão, vamos aqui para a telinha, na tela do meu computador, vamos lá. Olha aí, galera, primeira questão, né, Centro de Seleções UFG, Universidade Federal de Goiás, né, questão aí de 2015 para procurador da Assembleia Legislativa de Goiás. Olha aí, proposta legislativa de alteração da legislação tributária em matéria do ICMS deve observar a seguinte norma constitucional. A iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, pessoal, nenhum tema no direito tributário é de iniciativa privativa do Poder Executivo, exceto, aí o pessoal confunde muito, né? Somente de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, né, quando for matéria tributária atinente a território federal. Então, quando eu tinha um território federal, lá Amapá, Fernando de Noronha, aí a União, né, o Executivo, Poder Executivo da União, aí sim ele tinha iniciativa privativa aí para desencadear o processo legislativo de uma lei tributária relativa a território federal. Mas, sem ser esse tema específico, não tenho nenhum tema no direito tributário que é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Então, um deputado ele pode desencadear, ter iniciativa de um projeto de lei em matéria tributária sem problema nenhum. Então, a A não é o gabarito. B, a veiculação de incentivos de ICMS prescinde de autorização do CONFAS, quando concedido com vistas ao desenvolvimento regional. Não. Né? Qualquer tipo de benefício fiscal de ICMS precisa de autorização do CONFAS, precisa estar embasado por um convênio aí firmado pelo CONFAS. Então, mesmo que seja para fim de desenvolvimento regional. Essa exceção é uma exceção lá do princípio, o princípio da uniformidade geográfica da tributação que é dirigida para a União. É um princípio esposado na Constituição, lá no artigo 151, inciso 1º, que eu tenho que ter a tributação ela tem que ser uniforme em termos geográficos. Então a União edita uma lei de IPI, né? As alíquotas do IPI têm que ser a mesma em qualquer região do país, exceto se houver um tratamento diferenciado através de incentivos fiscais com o objetivo de incentivar uma determinada região do país, que é o caso, né? Que é o caso da Zona Franca de Manaus. Mas relacionado ao ICMS, pessoal, eu não tenho nenhuma exceção. Qualquer incentivo fiscal de ICMS precisa estar autorizado por um convênio do CONFAS. Beleza? C. A fixação da data de pagamento do ICMS deve constar necessariamente no projeto de lei enviado à Assembleia. Não, pessoal, data de pagamento, data de vencimento de tributo está fora do campo de aplicação da legalidade. Não é um daqueles elementos essenciais de um tributo, que é fato gerador, né, aspecto material, sujeito passivo, base de cálculo, alíquota. São os elementos essenciais que conferem uma cara, uma aparência, entre aspas, aí para o tributo. A data de pagamento ela não é um tema arrolado, elencado expressamente lá no artigo 97 do CTN. Então é um tema que não precisa respeitar a legalidade tributária. Ela pode ser tratada por um ato infralegal, por exemplo, um decreto. Beleza? D. A mera alteração da base de cálculo do ICMS está sujeita à observância dos princípios constitucionais tributários da legalidade e da anterioridade. Perfeito. Vamos aqui tratar sobre isso. Pessoal, o ICMS normal que eu falo, não é o ICMS monofásico aos combustíveis, ele não é exceção nem à legalidade nem à anterioridade. Nenhuma das vertentes da anterioridade, nem anual, muito menos a nonagesimal. Então, o ICMS, aquele geralzão que eu falo para diferenciar do ICMS combustível, ele não é
exceção à legalidade tributária. Então, todos os seus elementos essenciais, fato gerador, base de cálculo, alíquota, sujeito passivo, devem estar previstos em lei. Então, ele não é exceção à legalidade tributária, ok? O único aspecto do ICMS geralzão que é exceção à legalidade tributária é em relação à concessão de benefício fiscal que tem que ser concedido lá por convênio do Confasa. Eu tenho uma exceção à legalidade tributária, né? As isenções de ICMS não precisam ser tratadas por lei. E o ICMS geralzão, que eu falo, o ICMS normal, também não é exceção à anterioridade, nem anual, muito menos a nonagesimal. Então, se eu tenho uma lei majorando a alíquota, majorando a base de cálculo, majorando a carga tributária, de forma geral, eu tenho que aplicar os dois princípios de anterioridade. Já o ICMS combustível, aí ele é, para fins de fixação da sua alíquota, ele é exceção à legalidade, porque a fixação das alíquotas do ICMS combustível tem que ser previsto em um convênio do Confas, e ele é exceção quanto ao seu restabelecimento das suas alíquotas, ele é exceção ao princípio da anterioridade anual, mas não é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Isso é o ICMS combustível. O ICMS, de forma geral, ele não é exceção a nenhum princípio da anterioridade e nem da legalidade. Beleza, pessoal? Então o gabarito aí é a letra D. Ok? Vamos aí para a próxima? Próxima questão. Na competência tributária dos estados se encontra o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes, o ITCD ou ITCMD, que tem como fato gerador a transmissão de propriedade por evento causa-mortes ou doações inter-vivos a qualquer título. No exercício da competência tributária desse imposto, vamos lá, fixação de alíquotas progressivas de ITCD é vedado aos estados? Não. O entendimento atual do STF é que, apesar de não ter uma autorização expressa na Constituição, os estados podem utilizar o sistema progressivo de alíquotas para o ITCD. A justificativa do STF é que a autorização está implícita na Constituição no próprio princípio da capacidade contributiva. Então, o entendimento atual do STF é que o princípio da capacidade contributiva não é somente aplicável aos impostos pessoais, mas também aos impostos reais. E aí também é uma continuação, de acordo com a STF, considerando a ausência de dispositivo constitucional, que assim os autorize como previsto para o IPTU. Para o IPTU há autorização expressa. Está lá no artigo 156, parágrafo 1º, inciso 1, a progressividade fiscal aí em função do valor venal. Mas, para o ITCD, mesmo não tendo esse dispositivo constitucional, o STF considerou constitucional aí a adoção pelos estados. No caso, era uma lei do Rio Grande do Sul, o De Grazia devia conhecer essa lei, né, que adotava aí o sistema progressivo das alíquotas, mesmo não tendo uma autorização expressa na Constituição. Então, não é esse o gabarito, né? A gente quer o correto. B, as doações de caráter condicionado, que são as doações com encargo, eu dou para alguém falando, você tem que construir no terreno que eu estou te doando um hospital. E, sei lá, dá atendimento gratuito. Eu imponho, estou doando para uma pessoa, mas essa doação não é uma mera liberalidade. Eu estou impondo um encargo, estou te doando, mas você tem que construir uma escola, um hospital. Aí o doador estipula qual é a condição, qual é o encargo para ele fazer essa doação para o donatário. Então, as doações de caráter condicionado não se encontram no âmbito da competência tributária dos estados, na medida que representam transmissão de caráter oneroso, sujeito ao ITBI. Vamos voltar aqui, que isso merece um comentário melhor. Pessoal, até uma polêmica aí na doutrina em relação às doações com encargo. Se o fato dessa doação ela ter esse encargo, transforma essa doação, que em tese é um ato gratuito, em um ato oneroso para fins de incidência do ITBI. Porém,
esse encargo, ele não transforma a doação em um ato oneroso, né? Com uma onerosidade suficiente para fins de incidência do ITBI. Né? Eu até posso falar, ele é oneroso porque eu estou estipulando o encargo, ele não é uma mera liberalidade. Eu estou doando para ele, eu me comprometi a doar, mas também o donatário tem que cumprir uma obrigação, sei lá, de construir uma escola. Mas essa obrigação, essa onerosidade, não é a mesma onerosidade de uma compra e venda, de uma permuta, de uma dação em pagamento, que são hipóteses de incidência do ITBI. Então, as doações com encargo, elas não têm uma onerosidade suficiente para se tornar hipótese de incidência do ITBI. Então, as doações com encargo ou as doações em caráter condicionado, elas continuam no campo de incidência do ITCMD. Ok? Então vamos voltar aqui. Então a B não é a correta. A C. O exercício da competência tributária pelos estados encontra limite no princípio constitucional do não confisco, que tem no ITCD uma compreensão tarifada na medida em que fixada a alíquota máxima de 8%. Realmente, pessoal, na Constituição, a Constituição, ela confere uma competência para o Senado Federal, mediante resolução, em fixar uma alíquota máxima para o ITCD. E essa alíquota máxima foi fixada, o Senado exerceu essa competência e fixou em 8%. Então, os estados, ao instituir o ITCMD no seu território, eles têm esse limite. Eles têm essa autonomia mitigada ao fixar suas alíquotas. Não podem fixar as suas alíquotas do ITCD acima de 8%. Isso é uma maneira de evitar a sanha arrecadatória dos estados para que coloquem as alíquotas, para que estipulem as alíquotas muito acima e atinjam níveis confiscatórios. Então é esse o limite, né? A alíquota máxima aí do ITCD, fixada pelo Senado Federal mediante uma resolução, que é em 8%. Beleza? Então esse é o gabarito da questão letra C. D. O princípio da capacidade contributiva não vincula o legislador em matéria de ITCD, considerando que o próprio texto constitucional determina a sua aplicação aos impostos de caráter pessoal. Errado, né, pessoal? Vamos discutir um pouco mais isso. Primeiro, quando a gente comentou a alternativa A, eu falei para vocês que o STF, ao autorizar a progressividade das alíquotas do ITCD, sem existir uma autorização expressa na Constituição, foi exatamente com a justificativa de que o princípio da capacidade contributiva autorizava os estados a adotarem essa sistemática. Então, o STF, ele adotou aí um entendimento que o princípio da capacidade contributiva, apesar de na literalidade do texto constitucional dar essa impressão de somente poder ser aplicado nos impostos pessoais, o STF mudou esse entendimento. O STF falou, não, ele pode ser aplicado, esse princípio, esse importante princípio constitucional, ele pode ser aplicado também para os impostos reais. Então, o legislador estadual, ele se vincula sim a esse princípio da capacidade contributiva. Ele se vincula sim. Então, ele é um princípio também aplicável aos impostos reais, no caso aqui o ITCD, ao ITBI, ao IPTU, que são impostos sobre o patrimônio. Então o gabarito aí é a letra C. Vamos para a terceira questão? Vamos lá? Terceira questão. Olha aí. Considerando o constitucional da segurança jurídica, deixa eu só fixar aqui, pessoal. Olha aí. A legalidade tributária corresponde ao princípio da reserva legal, dado que toda imposição do fato gerador deve necessariamente estar prevista em lei no sentido estrito. Pessoal, o gabarito dado pela banca, eu não concordo com esse gabarito. Eu vou falar para vocês por quê.
aqui, que isso é uma alternativa importante. Então, pessoal, primeiro, princípio da legalidade. Eu também acho essa questão aí não é por causa do começo, tá? Eu vou explicar por que no direito tributário legalidade é a mesma coisa que reserva legal. Primeiro, a legalidade tributária ela tem uma conotação diferente da legalidade que a gente estuda lá no direito constitucional e aplicável nas outras esferas, as esferas das outras áreas do direito, da ciência jurídica. No direito tributário, a legalidade tributária ela é relacionada à lei em sentido formal, no máximo medida provisória que tem força de lei. Os elementos essenciais, os aspectos essenciais do tributo em lei em sentido formal, não pode ser previsto em decreto. Porém, a gente tem umas exceções. A gente tem algumas exceções. Lá no artigo 153, parágrafo 1º, a gente tem alguns impostos que podem ter a alíquota, que é um aspecto essencial da tributação, do tributo, pode ter as suas alíquotas para alguns impostos, impostos ditos extrafiscais, podem ter a sua alteração, redução ou majoração por decreto ou por qualquer outro ato infralegal aí do Poder Executivo. Então, eu não posso afirmar que todos os elementos de um tributo devem necessariamente estar previstos em uma lei em sentido formal. O principal exemplo são as alíquotas, que é um aspecto essencial de um tributo. No caso dos impostos extrafiscais, podem ser tratadas por um ato infralegal, diferente de uma lei em sentido formal. Quando eu falo lei em sentido formal, lei em sentido estrito, é aquela lei que passou por todo um processo legislativo. Então, a legalidade tributária, o princípio da legalidade no direito tributário ela é muito forte. Ela se aproxima, se identifica totalmente com o princípio da reserva legal. A gente tem lá o artigo 97 do CTN dizendo quais são os temas que devem ser tratados por lei. Lá estão todos os temas relacionados aos aspectos essenciais do tributo: sujeito passivo, base de cálculo, alíquota, suspensão, exclusão, extinção, penalidades. São todos temas reservados aí à lei. Devem ser tratados por lei em sentido formal. Aí eu tenho alguns assuntos que, apesar de tributários, podem ser tratados por atos infralegais. Não precisam respeitar a legalidade tributária. Por isso que são ditos exceções à legalidade tributária. Mas o final da alternativa torna ela incorreta. Não é porque eu tenho lá, em função do princípio da legalidade tributária, da reserva legal, que todos os aspectos essenciais de um tributo devem necessariamente estar previsto em uma lei em sentido formal, que eu não tenho exceções. Eu tenho exceções, principalmente aquelas lá também previstas na Constituição, que prevêem ali a possibilidade do Poder Executivo majorar, alterar as alíquotas dos impostos extrafiscais. IPI, II, IE, IOF, todos os impostos aí de competência federal. Beleza? Então eu não concordo com esse gabarito, mas foi o gabarito dado aí pela banca. Beleza? E não foi anulada a questão. Então vamos seguir aqui, pessoal. B. A atualização monetária do valor venal dos veículos para fins de lançamento do IPVA não dispensa edição de lei. Galera, continuando aí, tratando do assunto legalidade tributária. Esse assunto, atualização monetária, não há necessidade de ser previsto em lei. Não
não há necessidade desse assunto, atualização monetária, ser previsto em lei. Ele está fora do campo de aplicação da legalidade tributária. Então, se eu for atualizar monetariamente é utilizar um índice oficial de inflação. Aí eu não estou majorando a base de cálculo. Estou simplesmente recompondo aí a base de cálculo em função de um fenômeno que é chamado inflação. Beleza? Então eu não estou majorando a base de cálculo. Se eu não estou majorando a base de cálculo, eu não preciso fazer por lei, eu posso fazer por decreto. Então está errado aí a alternativa falar que não dispensa a lei em sentido estrito, a lei em sentido formal. Dispensa sim, eu posso fazer mediante decreto. Isso também é aplicado aí para o IPTU. Beleza? A gente tem aí a súmula 160 do STJ que fala isso que eu acabei de falar. Já se você disfarçar uma majoração de tributo com a roupagem de uma atualização monetária, se chamar uma atualização de base de cálculo de um imposto, chamar de atualização monetária, mas adotar um índice maior do que o índice oficial de inflação, fazer isso por decreto, isso é errado, porque adotar um índice maior do que o índice oficial de inflação, isso não é atualização monetária, isso é majoração da base de cálculo, aí tem que ser feito por lei. Beleza? C. A cobrança de taxas administrativas pelo Poder Executivo Estadual prescinde da observação do princípio da legalidade? Lógico que não. Taxas, espécie tributária taxas, tanto a taxa de polícia, a taxa de serviço público, elas devem respeito à legalidade tributária. Qualquer tributo, para ser instituído e para eu cobrar, eu preciso instituir antes, editar uma lei ordinária em regra para instituir um tributo, aí depois eu posso cobrar, ok? Aí depois eu posso cobrar, mas eu preciso de lei. Não é porque é taxa que eu vou dispensar aí o princípio da legalidade. É um princípio aplicável a todas as espécies tributárias. Eu não excepciono isso para as taxas. Beleza? Aí ela fala, na medida em que decorrentes de atividade pública típicas do exercício de polícia, isso daí não é justificativa para eu questionar a instituição, embasar a cobrança de taxas ser em uma lei instituidora dessa espécie tributária. Beleza? D. O princípio da anterioridade nonagesimal não se aplica em matéria de taxas de jeito nenhum. As taxas respeitam a todos os princípios tributários. A legalidade, então, para eu instituir uma taxa, eu tenho que editar uma lei ordinária, e editando essa lei ordinária, instituidora de taxa, uma taxa fala que quando eu majoro um determinado tributo, eu preciso esperar aí um lapso temporal mínimo de 90 dias. Então, as taxas, elas devem respeitar ambos os princípios da anterioridade, não são exceções a nenhum princípio de anterioridade. Beleza, pessoal? Então, o gabarito é a letra A. Já comentei aí minhas críticas e essa questão, a meu ver, devia ter sido anulada, porque a alternativa A, apesar de ter sido dada como gabarito, como alternativa correta pela banca, não está correta de jeito nenhum. Beleza? Então, gabarito aí é a letra A, mas tem aí as minhas severas críticas em relação à não anulação dessa questão. Então, vamos seguir aqui. 4. Deixa eu ajeitar aqui. Alternativa à questão 4. Vamos lá, questão também que os candidatos discutiram muito. A propósito do tributo taxa cobrado mediante o exercício de atividade administrativa plenamente vinculada, deve ser observado o seguinte: a cobrança de taxa de fiscalização estadual requer lei estadual que institua. Perfeito, Precisa respeitar a legalidade tributária. Para eu cobrar uma determinada taxa, o ente precisa editar uma lei, instituindo, criando no mundo jurídico esse tributo. Aí ele fala, requer lei estadual que a institua independentemente da organização de estrutura administrativa. Vamos comentar isso? Pessoal,
eu instituo uma lei. Edito uma lei instituindo uma taxa de polícia. Beleza. Primeiro requisito para cobrar uma taxa de polícia eu satisfiz. Instituir a lei criando essa taxa no mundo jurídico. Aí o que eu preciso fazer? Que é uma taxa de polícia, sua hipótese de incidência, o seu fato gerador em abstrato é o exercício regular do preciso para de forma desse poder de polícia. Primeiro, eu preciso ter um órgão. Eu preciso de uma estrutura administrativa, um órgão que tenha competência para exercer essa atividade, que é a hipótese de incidência aí dessa taxa. Então eu preciso criar esse órgão que tenha competência para exercer essa atividade fiscalizatória. Primeira coisa. E outra é fazer concursos para que esse órgão tenha servidores para realizar essa atividade. Não basta eu ter um órgão de existência meramente formal. Eu preciso ter servidores que exerçam diariamente, efetivamente, essa fiscalização. Aqui está falando que para eu cobrar essa taxa, eu vou editar uma lei, mas para eu cobrar essa taxa independe de existir uma estrutura administrativa. Não, tem que ter uma estrutura administrativa, um órgão competente para exercer essa atividade. E não basta somente o órgão competente, a existência formal. Eu preciso de servidores que exerçam diariamente, rotineiramente, essa atividade de fiscalização, que é remunerada mediante essa taxa. Ok? Aí o STF, indo um pouco além, o STF tem um entendimento que para eu cobrar uma taxa especificamente de uma empresa, eu não preciso realizar uma fiscalização específica, in loco, presencialmente para aquela empresa. Para eu cobrar, por exemplo, em um determinado ano, a taxa dessa empresa. Basta que esse órgão competente, há uma estrutura administrativa, servidores realizando essa atividade. Não há necessidade de ser uma fiscalização específica, em loco, presencial para aquela empresa. Ok? Então esse é o entendimento do STF, os requisitos que são importantes para um determinado ente tributante cobrar taxa de polícia. Beleza? Então vamos aqui. Vamos lá. Às vezes o Periscope não responde, né? Então vamos lá. Alternativa B. As taxas de polícia, espécies tributárias diversas dos impostos, inobservam o princípio constitucional da capacidade contributiva. Outro tema polêmico. Vamos aqui para mim, que essa merece comentar também. O Periscope às vezes não responde. Eu clico aqui para... Às vezes é difícil. Vamos lá, ele não quer inverter a câmera aqui. Mas vamos lá. Então, pessoal, é um outro tema polêmico em relação ao princípio da capacidade contributiva. Se eu for analisar a literalidade do texto constitucional, lá no artigo 145... parágrafo 1º da Constituição, que trata do princípio da capacidade contributiva, um entendimento mais literal, a FCC adora esse entendimento literal quanto ao princípio da capacidade contributiva, ele dá uma falsa impressão que esse princípio somente é aplicável aos impostos. Aí tem aquela discussão se é aplicável para os impostos pessoais, só para os pessoais, não para os reais. Eu já comentei esse entendimento do STF para vocês. Aí agora, em relação se esse princípio somente é aplicável aos impostos ou se ele pode ser aplicável a outras espécies tributárias. Aqui, pessoal, o entendimento do STF é que pode sim ser aplicado a outras espécies tributárias. O STF, ele já em algumas decisões, principalmente na decisão sobre taxa de coleta de lixo domiciliar, em que ele considerou constitucional a adoção do parâmetro metragem do imóvel para fim de aferir o valor da taxa, o STF justificou, uma das linhas de argumento do STF é que para as taxas eu também aplico o princípio da capacidade contributiva.
Então, quando eu tenho, por exemplo, um imóvel que tem uma metragem maior, provavelmente um valor maior, indicativo de uma maior capacidade contributiva do seu imóvel, que tem uma metragem, uma taxa menos, e o imóvel valendo menos, ele é um indicativo que o proprietário tenha uma menor capacidade contributiva. Pessoal, a doutrina critica muito esse entendimento do STF, porém é um entendimento aí firmado pela Suprema Corte e as bancas aplicam aí nos concursos, ok? Então, o princípio da capacidade contributiva, ela não é somente aplicável, somente aplicada aos impostos. Pode ser aplicada a outras espécies tributárias, como por exemplo as taxas, ok? C. Projeto de lei estadual que estabeleça a cobrança de taxa de fiscalização de posturas e bons costumes de bares e estabelecimentos congêneres é inconstitucional, na medida em que está a ausente competência administrativa do Estado. Pessoal, deu polêmica essa questão? Deixa eu tentar inverter a câmera aqui, que eu não estou conseguindo inverter a câmera. Estou clicando 2 vezes aqui. Agora eu consegui. Pessoal, quando que um ente ele pode cobrar, por exemplo, uma taxa de polícia? Porque a gente sabe lá do direito tributário que a espécie tributária taxa, ela é de competência tributária comum. Todos os entes podem cobrar a espécie tributária taxa. Porém, um ente ele somente pode cobrar uma taxa com uma determinada hipótese de incidência relacionada a uma determinada atividade estatal, porque todos sabem a taxa é um tributo cujo fato gerador é vinculado no exercício de uma atividade estatal. Para um ente cobrar uma determinada taxa, aquele ente precisa ser competente para exercer aquela atividade fiscalizatória. Por exemplo, a União ela detém a competência exclusiva para fiscalizar as sociedades de capital aberto através de sua autarquia chamada CVM. Essa atividade de fiscalização, que é fiscalizar sociedades de capital aberto, ela somente pode ensejar a cobrança de uma taxa da União. Um Estado membro não pode instituir uma taxa que tenha como fato gerador fiscalizar as companhias de capital aberto. Por quê? Porque os Estados não são competentes administrativamente para realizar esse tipo de atividade fiscalizatória. Então, apesar de as taxas serem de competência tributária comum, um determinado ente somente pode cobrar uma taxa relacionada a uma atividade fiscalizatória se ele for competente para exercer aquela atividade. Onde estão previstos essas competências para os entes estatais, os entes políticos realizar essa atividade? Na Constituição. Lá no artigo 21, relaciona os assuntos que a União é competente administrativamente para realizar. O artigo 23 lá elenca as atividades que são de competência comum, todos os entes podem exercer. No artigo 30, se eu não me engano, coloca lá as matérias que os municípios podem exercer, as atividades que os municípios têm competência administrativa, e aí, de forma residual, colocam lá os temas que os estados podem exercer. Por que de forma residual? Eu tenho a competência da União, a competência dos municípios. O que não for competência desses dois entes, o Estado pode fazer. Só que esse assunto que está aí, essa atividade aí relacionada a posturas, é de competência municipal. Por quê? Porque tem interesse local. Qualquer matéria que tem interesse local é de competência dos municípios. Então, essa taxa relacionada com essa atividade fiscalizatória de posturas é uma atividade de competência municipal. Então, os estados, por não ter competência para exercer essa atividade, não podem instituir uma taxa relacionada com a atividade. Então, isso é perfeita alternativa C. Beleza? Ok?
Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo inverter isso fácil. Vamos lá. Última alternativa. A jurisprudência do STF indica que taxa de fiscalização fixada de acordo com o faturamento da empresa é inconstitucional. Pessoal, o STF não acha isso não. Vou falar aqui com vocês. A gente tem um exemplo, pessoal, que é a taxa da CVM. A taxa da CVM é uma taxa, lá na lei que instituiu essa taxa, tá mal feita, porque ela falou, pode ser fixada de acordo. Ser fixada de acordo não é utilizar como base de cálculo, ok? Ser fixada de acordo é você utilizar o faturamento para fins, né? Para fins de chegar no valor. O que significa isso? Eu vou dar o exemplo da taxa da CVM, que é uma das taxas que o STF ele julgou esse tema. Primeiro, por que ele é polêmico? Porque no CTN e na Constituição fala que as taxas não podem ter base de cálculo própria de imposto. E o que é ter base de cálculo própria de imposto? É utilizar um número que exprime, que quantifica uma manifestação de riqueza do contribuinte. E manifestação de riqueza é relacionado a imposto. Taxa, sua base de cálculo, deve exprimir o custo do serviço. Porém, como é muito difícil exprimir de forma matemática o custo do serviço, os entes, quando vão instituir uma taxa, eles selecionam parâmetros para, de maneira indireta, aferir o valor dessa taxa. O caso da taxa da CVM, como que ela calcula, ela afere o valor da taxa? Ela cria tabelas que tenham faixas lá de patrimônio líquido. Patrimônio líquido de 100 mil a 500, de 0 a 100 mil, de 100 mil a 500 mil, de 500 mil a 1 milhão, e vai, em função desse critério, desse parâmetro, ela fixa um valor já na legislação da taxa que vai ser cobrada para essa empresa submetida a essa tributação. Então eu não adoto o patrimônio líquido, ou no caso aí colocado na questão, não adoto o faturamento como base de cálculo. Eu não pego o faturamento, faço incidir uma alíquota para calcular o valor da taxa. Eu utilizo o patrimônio líquido, eu utilizo o faturamento como um critério, como um parâmetro para aferir o valor da taxa. A taxa, ela, no caso aí na CVM, a taxa tem um valor fixo. Um valor fixo já previsto na legislação. Só que é um valor fixo que é fixado de acordo com um parâmetro. Que parâmetro é esse? Patrimônio líquido. E aí o STF entende que eu utilizar o faturamento, patrimônio líquido, como parâmetro para aferir o valor de uma taxa não é inconstitucional. O que seria inconstitucional é eu pegar esse valor do faturamento, esse valor do patrimônio líquido e aplicar a alíquota ad valorem, um valor percentual, né? E calcular a taxa. Sei lá, o patrimônio líquido de uma empresa é 1 milhão. E a alíquota da taxa prevista na legislação é 0,1%. Então eu vou pegar o patrimônio líquido, vou aplicar essa alíquota de 0,1% e calcular a taxa. Isso seria utilizar o patrimônio líquido, o faturamento, para fins de base de cálculo aí de uma taxa. Mas não é isso. Não é isso que é feito na taxa da CVM, em outras taxas de fiscalização, que é utilizado tanto o patrimônio líquido ou o faturamento para fins de critério, de parâmetro para apurar o valor da taxa. Beleza? Então, aí realmente aí o gabarito da questão é a letra C, porque realmente os estados não detêm competência administrativa para realizar essa atividade, porque é uma atividade de interesse local, de competência aí municipal. Então, se não é de competência do estado, ele não pode instituir uma taxa para fins de remunerar
o exercício dessa atividade que os estados não são competentes. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria tratar com vocês nessa transmissão, essas 4 questões. Questões bem interessantes, tratam de temas jurisprudenciais, questões com alternativas mais simples, com alternativas mais jurisprudenciais. O capital pode ser usado? Pode sim, que é o caso da CVM, né? O capital social, o patrimônio líquido, ele é utilizado para fins de aferir como parâmetro para fins de aferir como parâmetro aí o valor da taxa. Beleza? Quem chegou aí no final, entrou no meio da transmissão, assiste na reprise a parte que não conseguiu assistir. Beleza, galera? Então, aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma transmissão logo em seguida sobre legislação tributária municipal específica ao município de Goiânia. A gente vai discutir aí as responsabilidades tributárias do tomador prevista na legislação de Goiânia, ok? Quem aí é candidato aí para auditor fiscal do município de Goiânia vai acontecer aí há um pouco mais de uma semana. Valeu. Eu vou discutir aí um pouco sobre substituição tributária do ISS, responsabilidade tributária do tomador. Então, quem se interessar, na próxima transmissão, aí, acabando essa, eu já começo uma outra tratando aí de legislação específica do município de Goiânia. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa mais uma revisão aí de direito tributário aí no nosso canal. Divulguem aí para os seus amigos. Se você está gostando, botãozinho aí na tela, compartilhe com seus amigos, divulgue aí o nosso canal no Periscope. Beleza? Então, vejo vocês aí na próxima transmissão. Vou tentar fazer aí transmissão aí no sábado e no domingo, porque eu vou viajar amanhã de manhã, para Taubaté. Vou tentar lá arrumar um lugar onde que tem uma internet boa para fazer aí a transmissão para vocês. Beleza? Mas não prometo, mas fiquem atentos aí no Periscope de vocês. Provavelmente eu faço uma chamada aí no meio do dia, vendo se eu conseguir arranjar um lugar lá interessante para eu fazer uma transmissão. Se não der, a gente faz na segunda-feira aí, aí todos os dias durante a semana, de segunda até sábado. Sábado, pessoal, vamos fazer uma revisão bem interessante aí de legislação aí para quem vai prestar o concurso de auditor fiscal de Goiânia. Beleza? Então fiquem atentos aí, semana que vem vamos fazer muita revisão aí no Periscope de legislação e de direito tributário. Beleza, pessoal? Então vamos ficar por aqui, bons estudos, boa noite a todos, bom fim de semana e vamos seguir em frente. Valeu, boa noite, tchau, tchau.